Olá, alunos! Estamos de volta nesta nona aula para dar continuidade à nossa aula de Android. Bem, nesta aula eu vou demonstrar para vocês como criar a estrutura para poder armazenar os dados, ou seja, uma classe que vai ser responsável por criar o nosso banco de dados. Mas primeiro eu vou demonstrar para vocês uma aplicação que eu acho interessante, que pode ajudar vocês, que é o SQLite Studio. Esse aplicativo ele é responsável por criar e testar um banco de dados em SQLite. O SQLite ele é o banco de dados utilizado pelo Android, ou seja, esse banco de dados já é nativo, você não precisa baixar nenhuma biblioteca ou algum componente externo. Esse aplicativo que somente vai ser para você testar o seu script SQL. Eu gosto muito de utilizar ele, por ser uma aplicação bem simples e de fácil utilização. Para você poder baixar esse aplicativo, você pode acessar aqui esse site daqui. Existem versões tanto para Linux, Windows e macOS. Na versão para Linux, tanto para a versão para Linux, Windows ou macOS, no nosso caso aqui, ó, que é o Linux, basta você baixar e descompactar em uma pasta. No Windows também é a mesma coisa. Como eu estou utilizando o Linux, eu coloquei aqui dentro da pasta OPT. E para você poder executar o aplicativo, basta você clicar neste arquivo aqui, ó, SQLite Studio. Ao você clicar, ele vai abrir essa janela aqui do SQLite Studio. No meu caso, que eu já criei um banco de dados para teste, para poder testar o script SQL. No seu caso, para você poder criar esse seu script, é muito simples. Basta você clicar nesse botão aqui. Aqui tem a opção da versão do banco de dados e digitar aqui o nome do arquivo. Se você digitar o nome do arquivo aqui sem você especificar aonde você quer salvar, ele vai criar o arquivo de banco de dados dentro da própria pasta do SQLite Studio. Por exemplo, eu criei esse banco de dados aqui chamado dados e ele foi criado dentro da própria pasta SQLite Studio. Não tem problema, como isso é apenas para teste, então aqui nesse caso aqui eu não estou me importando com isso. Se fosse alguma aplicação desktop simples, então eu acho que isso seria interessante você criar ele dentro da própria pasta do aplicativo que você está testando ou em algum outro local, ou que mesmo que criar uma pasta chamada banco de dados e você armazenar todos esses bancos de dados que você estiver criando no SQLite Studio. Uma coisa interessante no SQLite, que esse banco de dados você pode utilizar tanto em aplicações web, aplicações desktop também. Tá? É um banco de dados bem simples, não precisa de instalar nenhum gerenciador de banco de dados, como por exemplo no que você faz no MySQL, no Firebird ou no SQL Server. Ele é apenas um arquivo, uma única DLL que você baixa no seu computador para você poder utilizá-lo. Isso se você for utilizar a versão para desktop. Na versão mobile você não precisa, porque isso já é nativo do Android. Então, para que nós possamos dar continuidade, eu vou criar aqui um pacote que eu vou chamar ele de database, que é onde que eu vou colocar as classes que vão ser responsáveis por criar o nosso banco de dados e por gerenciar esse nosso banco. Uma classe que nós vamos estar utilizando vai ser o SQLite OpenHelp. Essa classe ela é de extrema importância para o Android, ou seja, é ela que vai ser responsável por criar o nosso banco de dados. Então, é ela que vai ser responsável por gerenciar, criar uma conexão com o nosso banco, para que nós possamos, por exemplo, fazer uma inserção, uma exclusão, uma consulta ou qualquer outra operação com o nosso banco de dados. Então, nós precisamos criar uma classe que herde essa classe SQLite OpenHelp. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou criar aqui uma nova classe. Eu vou chamar ela de dados OpenHelp.
helper. Ou seja, seguido aqui do nome do nosso banco de dados que eu chamei aqui, dados, e seguido do nome da classe, OpenHelper. Então assim você pode também chamar de banco de dados ou qualquer outro nome que você achar necessário, ou database, ou entre outros. Então vou clicar aqui em OK. Vou fazer com que a minha classe erge a classe SQLite OpenHelp. Então basta selecionar ela que ela vai ser importada automaticamente. E aqui será solicitado que você implemente alguns métodos da classe. São dois métodos, que é o onCreate e o onUpgrade. O onCreate vai ser o local onde você vai criar as suas tabelas do banco de dados. E no onUpgrade vai ser o local onde você vai realizar atualizações no seu banco de dados. Como, por exemplo, adicionar um campo na sua tabela. Por exemplo, fazer qualquer atualização no seu banco de dados. Tá? Inclusive tem aqui duas propriedades, old version e new version, para você poder comparar em qual versão que você está. E que agora está solicitando que eu implemente um construtor default para essa minha classe. Então eu vou criar aqui, ó, Alt Enter, criar um construtor. Aqui está solicitando o tipo de construtor que eu quero. No nosso caso aqui eu vou simplificar. Eu vou selecionar esse primeiro aqui, só que eu não vou utilizar todos esses parâmetros aqui, porque eu só vou precisar desse aqui na hora que eu for criar a instância dessa classe. Eu vou apagar aqui esse construtor, esses parâmetros, e vou colocar o nome do nosso banco de dados e outras informações no parâmetro do construtor aqui na chamada do construtor da classe Py. Então aqui no primeiro parâmetro é a referência da classe context, que vai ser a referência do nosso Activity que a gente vai estar passando. No segundo parâmetro vai ser o nome do nosso banco de dados, que eu vou chamar aqui de dados. O terceiro parâmetro, eu vou abrir aqui a documentação para vocês verem. O terceiro parâmetro ele vai ser responsável por criar, passar um cursor factory. Essa classe é utilizada para quando eu quero customizar uma classe chamada cursor, que é onde que eu vou estar manipulando o retorno dos dados, entre outras informações. Se eu quero modificar a implementação da classe cursor, se eu quiser criar a minha própria. Nas aulas futuras eu vou demonstrar para vocês como utilizar a classe cursor, mas não essa daqui. Geralmente aqui eu só passo, como eu não vou utilizar modificar essa classe cursor, eu só passo o parâmetro null. Então, no tempo que eu já utilizei, que eu já programo para Android, eu nunca precisei de utilizar esse parâmetro. No nosso caso aqui, então, eu vou passar como null. E no quarto parâmetro é a versão do banco de dados. Se é a primeira versão que você estiver utilizando, então sempre comece com 1. Se você for fazer alguma atualização, criar uma nova tabela ou adicionar um novo campo, então você vai incrementar esse valor para 2, 3, 4. Você nunca volte o número da versão, porque se o seu aplicativo já estiver instalado em um smartphone, então se você tentar retornar a versão para uma versão anterior, você vai ter problemas na hora de estar manipulando seus dados. Então o seu aplicativo nem vai instalar no aparelho, se o seu aparelho estiver utilizando uma versão mais nova, vou dizer assim, do banco de dados. Por exemplo, você colocou lá na versão, seu banco de dados atual está na versão 5, você volta ele para 1 novamente, não vai funcionar. Você nem vai conseguir instalar o seu aplicativo no seu aparelho, justamente por causa dessa mudança de versão. Então aqui, para que nós possamos criar a nossa tabela do nosso banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma segunda classe chamada script ddl, que é onde que eu vou adicionar o nosso script de criação das tabelas do nosso banco de dados, tá? Ou seja, eu vou pegar aqui esse código que está aqui,
que já está prontinho para nós, e vou colocá-lo dentro dessa classe. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe com um método estático que vai retornar uma string contendo esse meu código SQL. Então, vou colocar aqui public static string, coloque get create table cliente. Vou criar aqui uma classe do tipo string builder para poder concatenar o nosso script SQL. New string builder. Colei aqui e vamos montar aqui agora a nossa string. Ponto append aqui, fechou parênteses. Então aqui agora vai ser bem rápido. Vamos ajeitar aqui, ó. Só não podemos esquecer de fechar aqui, ó, os parênteses do nosso código, tá? Opa, aqui ficou errado. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Prontinho. Opa. Pronto. Esse carinha aqui eu não vou precisar, eu vou colocar aqui, ó, no finalzinho aqui de uma vez, ó. Eu tirei o ponto e vírgula aqui, tinha no final do parênteses, porque a gente não vai precisar desse ponto e vírgula aqui, ó. Vou colocar aqui return sql.toString. Então, implementamos aqui o nosso script para criação da tabela de cliente no nosso banco de dados que será criado aqui na nossa aplicação em Android. Então tá aqui, tá? O nosso script pronto. Vamos verificar aqui se não tem nada de errado. Aqui também não tem. Aparentemente, tá? Aqui tá fechando tudo certinho, parênteses aqui tá fechando, beleza, tá ok aqui. Então aqui pelo menos eu não tô vendo nada aqui de errado. Então eu vou voltar aqui na classe dados OpenHelp e vou chamar um método responsável pela criação da nossa tabela. Então eu vou chamar aqui, ó, db.exec.sql e vou chamar aqui a script ddl.createTableClient. Então, quando a gente for criar a instância dessa classe, o que vai acontecer? O método onCreate será chamado e vai executar esse meu script. Ou seja, ele vai chamar o método getCreateTableClient, que está aqui, e vai passar o script que a gente acabou de criar para esse método. Então, esse método aqui, ele somente é responsável por criar aí a estrutura da nossa tabela. Bem, então essa que é a classe dados OpenHelp, ou seja, é ela que vai ser responsável por criar aí toda a estrutura do nosso banco de dados. Bem, pessoal, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou demonstrar como utilizar essa classe, verificar se ela está funcionando e testar outros detalhes do nosso aplicativo. Eu espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula.
Um grande abraço.